verbo? O verbo, na linguística, ele é o dono do sintagma verbal, o grupo verbal, ele é quem comanda. Entre outras coisas, ele pode expressar ação, estado ou fenômeno. Ação. A formiga trabalha. Ele expressa uma ação praticada, exercida, pelo sujeito da frase. A formiga trabalha. Ação. Ana parece triste. Esse verbo é o chamado verbo de ligação, que expressa estado. Qual é o estado no qual se encontra o meu sujeito? Triste. Então, nesse caso aqui, nós temos um verbo que indica estado. Chovia a cântaros. Nesse caso aqui, o verbo é chovia. Esse verbo especial são verbos que indicam fenômeno da natureza. O verbo varia em pessoa. A primeira pessoa é aquela que fala. A segunda pessoa, com quem a primeira está falando. E a terceira pessoa é de quem se fala. Vejamos. Eu amo. Isso está na primeira pessoa. Tu amas. É a segunda. Ele ama. É a terceira pessoa. O verbo varia em número, ou seja, singular ou plural. Quando indica um só, ele vai estar no singular. Mais de um, ele estará no plural. Ele chegou, terceira pessoa do singular. Nós chegamos, primeira pessoa do plural. O verbo varia em tempo. Presente é quando o fato acontece nesse exato momento. Pretérito ou passado é quando o fato já ocorreu. E certo, o futuro é algo que virá, que acontecerá ainda. Agora eu estudo. É um fato, é uma ação que acontece nesse exato momento. Ontem eu estudei. Então foi uma ação já concluída, passada. Amanhã eu estudarei. É uma ação que eu pretendo fazer, que eu farei no futuro. O verbo varia em modo, e na língua portuguesa são três. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O que é o modo verbal? É o comportamento, é a circunstância do verbo ou daquilo que ele expressa. Eu estudo inglês. Qual é esse modo? Esse modo é indicativo, porque é fato, verdade, realidade. É necessário que ele assine. Qual é o modo? Aqui ele é subjuntivo. Há uma hipótese, uma possibilidade, mas algo não concreto. Espere, não volte aqui. O que nós temos aqui? O modo imperativo, que indica uma ordem, aponta ou ordena. Modos e tempos verbais. O modo indicativo, como foi dito, expressa verdade, realidade, fato. Algo que aconteceu, que está acontecendo ou irá acontecer com certeza. Presente. Eu estudo muito. Nós temos aqui o quê? Um fato, um acontecimento, exatamente no momento de quem fala, no momento presente. Pretérito perfeito. Quando isso acontece? Você estudou a lição. Quando esse ato aconteceu no passado, está encerrado, concluído. É por isso que justifica ele ser perfeito. Pretérito imperfeito. Ele estudava à noite. É uma ação que aconteceu no passado, mas não foi concluída. E eu não sei se ela permanece até hoje. Vejam bem, o fato acontecia no passado, mas não há o seu encerramento. Então, o que justifica o nome imperfeito. Pretérito mais que perfeito, muito pouco usado na língua portuguesa. Nós estudáramos naquela escola antes de mudarmos. Viram? Então é uma ação isolada do passado, somente ela, mas depois de uma outra ação também no passado. Futuro do presente. Vós estudareis amanhã. No modo indicativo é uma ação que eu pretendo, estou garantindo que farei amanhã.
no futuro próximo ou no futuro mais distante, mas eu estou assegurando que farei. Futuro do pretérito, eles estudariam se pudessem. Observem, essa forma ela é condicional. É alguma coisa que eu pretendo fazer no futuro, mas antes eu preciso resolver algo que está no passado. Por isso é que ele chama-se futuro do pretérito. Ele é condicional. Modo subjuntivo. Quando o verbo está nesse modo, ele expressa incerteza, hipótese, alguma coisa que pode acontecer ou não. Ele estará no subjuntivo. Presente do subjuntivo. Que eu fale com ela. Estão percebendo? É algo que é hipotético, algo que pode vir a ser, mas não é certo. Então nós temos o presente do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Vejamos. Se Marta me falasse o que viu, está vendo? Uma situação do passado que poderia ter acontecido e não aconteceu. Imperfeito é o que justifica a ação, a expressão do verbo, porque ele é hipotético, é dúvida, é incerteza. Futuro do subjuntivo. Quando você falar o que viu, está vendo? Então aqui nós temos, de novo, uma situação que é hipotética, é incerta, é algo que depende de um acontecimento. Esse é o futuro do subjuntivo. Atenção, não confundir e ficar atento ao futuro do subjuntivo, porque pode essa forma verbal estar também numa forma nominal, a forma do particípio. Fiquemos atentos. Modo imperativo. O nome já sugere, aquele que manda, que ordena, é aquele que direciona, é o que impera. Não existe, como nos outros modos, a ação de passado, presente e futuro. O imperativo só temos o afirmativo e o negativo. Afirmativo, ama tu, ame você, amemos nós, ameis vós, amem vocês. No modo imperativo, não existe a primeira pessoa. Não há como dar ordem a nós mesmos. Imperativo negativo. Não ames tu, não ame você, não amemos nós, não amai vós, não amem vocês. Formas nominais do verbo. Nessa situação, nós temos o quê? Um verbo na forma nominal, um verbo que empresta sua forma para ser um nome. Infinitivo é uma forma nominal do verbo. Caracteriza-se pela terminação R. Exemplo, falar, fazer, partir. Nós temos um verbo de primeira conjugação, que termina em AR. Um verbo de segunda conjugação, que termina em ER. E um verbo de terceira conjugação, que termina em IR. Portanto, esses verbos, essas formas, estão no infinitivo. Exemplo, o jantar está servido. Nós temos aqui um verbo que emprestou sua forma e transformou-se nessa construção num substantivo, como estamos vendo. O gerúndio caracteriza-se pela terminação NDO. Dá-nos uma ideia de uma ação presente em andamento, ainda acontecendo. Apresenta-se o processo verbal com o curso e desempenha funções exercidas pelo advérbio ou pelo adjetivo. Vejamos o exemplo. Abrindo as portas do estádio, os seguranças liberaram o público. Nós temos aqui um verbo que é verbo, mas está funcionando também na forma nominal. Vejam bem, como se fosse um advérbio. Particípio. Essa é a terceira forma nominal do verbo, marcado pela terminação ADO, na primeira conjugação. Falado, andado, cantado, etc. Ido, na segunda e terceira conjugações. Vendido, partido, sofrido. Dá-nos uma ideia de um passado, de alguma coisa já concluída. Exemplo. A aluna está preparada para o exame. Nós temos aqui o quê? Um verbo na forma nominal. Repararam? A função dele é uma função
adjetiva. Quando as conjugações, os verbos podem ser classificados em, vamos lá, verbos regulares. O que é um verbo regular? O verbo regular mantém o mesmo radical em todos os modos e tempo. Ele não se altera. Presente. Primeira conjugação, AR. Ele ama. Perceberam? O radical do verbo amar, AM, ele mantém-se em todos os modos e em todas as pessoas e tempos. Então nós estamos lidando com o verbo regular. Segunda conjugação, aquela terminação é R. Ele vende. Estão vendo? Então o que que nós temos aqui? Nós temos o verbo que está com a terminação R. É um verbo que mantém o seu radical. Então é um verbo regular. E um verbo regular da terceira conjugação? Ele sorri. Estão vendo? O verbo sorrir termina em IR. Então é um verbo da terceira conjugação. Pretérito perfeito. Primeira conjugação, AR. Ele amou. Segunda conjugação, terminação ER. Ele vendeu. E terceira conjugação, terminação IR. Ele sorriu. Todos estão no pretérito perfeito. Pretérito imperfeito. Os da primeira conjugação AR. Ele amava. Da segunda conjugação ER. Ele vendia. E finalmente, a terceira conjugação no pretérito imperfeito IR. Ele sorria. Futuro do presente. Primeira conjugação, AR. Ele amará. Segunda conjugação, terminação ER. Ele venderá. Terceira conjugação, verbos terminados em IR. Exemplo, ele sorrirá. Então, nós vimos todos os verbos regulares. São aqueles que mantêm, conservam o radical nos diversos tempos, modos e pessoas. E os irregulares? Quais são eles? Vejam bem, esses verbos são aqueles que de alguma forma alteram o seu formato, ou seja, afetam o radical, alteram a sua apresentação dependendo do tempo e do modo. Exemplo, o presente do verbo dar. Ele dá. O presente do verbo fez. Ele faz. E o presente do verbo ferir. Ele fere. Perceberam? Houve algum tipo de alteração. Pretérito perfeito. Ele deu. O verbo fazer. Ele fez. E o verbo ferir. Ele feriu. Então, nós observamos que, de alguma forma, houve alguma alteração no radical na estrutura verbal. Pretérito imperfeito, de um verbo irregular. Ele dava. Da segunda conjugação, ele fazia. E um da terceira conjugação, ele feria. Então, nós temos aqui o pretérito imperfeito de três verbos irregulares. Futuro do presente. Ele dará, para o verbo de primeira conjugação. Ele fará, para os verbos de segunda conjugação. E ele ferirá, para os verbos de terceira conjugação. Anômalos. Existem na língua portuguesa dois verbos que, muito mais do que irregulares, eles são chamados de anômalos. É o verbo ser e o verbo ir. De tão irregulares que eles alteram a sua estrutura básica, inclusive o tema. Vejam bem, aqui nós temos o presente do verbo ser. Ele foi. E do verbo ir. Ele vai. O pretérito perfeito desses mesmos dois verbos. Ele foi, coincidiu a mesma forma. Pretérito imperfeito. Ele era, ele ia. Futuro do presente. Ele será, ele irá. Então nós vimos que aqueles verbos irregulares são verbos que de alguma forma sofrem alterações.
e de forma mais profunda nós tivemos aqueles dois, que são o verbo ser e o verbo ir, são anômalos. E os defectivos? São verbos que apresentam algum tipo de deficiência em alguma pessoa. Eles não conjugam em todas as pessoas. Exemplos. Verbo como abolir, banir, colorir, demolir, exaurir, explodir, extorquir, etc. Esses verbos não conjugam em todas as pessoas. São verbos que não possuem a primeira pessoa do presente, do indicativo. O presente do subjuntivo também não, e as formas do imperativo negativo. No imperativo afirmativo, só são conjugadas as segundas pessoas. Abole tu, aboli vós. Acontecer, ocorrer, suceder, prazer, doer, constar, urgir, fluir, esses verbos também são verbos defectivos. São conjugados apenas na terceira pessoa do singular e do plural. 3. Chover, nevar, ventar, trovejar, gear, anoitecer. São verbos que indicam fenômenos da natureza. Esses verbos conjugam somente na terceira pessoa. Portanto, quando nós dizemos eu amanheci com dor de cabeça, isso, segundo a regra padrão culta da língua, é inadequado. Letra E. E os verbos abundantes? O nome já sugere. Apresentam mais de uma forma, geralmente a forma do particípio. Exemplo. Tinham matado todos os frangos. Ele foi morto com tiros. Aqui nós temos duas formas do particípio do verbo matar. Matado e morto. Vejam mais alguns verbos abundantes. O verbo aceitar, o verbo acender, o verbo eleger, o verbo entregar, o verbo enxugar, expulsar. Verbo imprimir, limpar, morrer, murchar, suspender e vagar. São verbos que apresentam duas formas normalmente do particípio. Aqueles mesmos verbos, vamos ver aqui a forma regular do particípio. Aceitado, acendido, elegido, entregado, enxugado, expulsado, imprimido, limpado, morrido, murchado, suspendido e vagado. A outra forma, a outra alternativa é essa aqui. Aceito, aceso, eleito, entregue, enxuto, expulso, impresso, limpo, morto, murcho, suspenso e vago. Como estamos vendo, nós temos duas formas e normalmente essas formas são do particípio. Então são verbos abundantes. Atentem-se. Os seguintes verbos só assumem... Não. Atentem-se. Os seguintes verbos só possuem particípio irregular. Vejam. Abrir só existe a forma aberto. Cobrir só existe a forma coberto. Dizer só existe a forma dito. Escrever só tinha escrito. Fazer, feito. Pôr, posto. Ver, visto e vir, vindo. Só existem estas formas. Os particípios regulares dos verbos ganhar, ganhado, gostar, gostado e pagar, pagado estão sendo, na prática, substituídos pelos particípios irregulares, ganho, gasto e pago. Dificuldades da conjugação de alguns verbos. Verbo viger, muito explorado nas questões de prova. A forma vigir não existe. Não se associa ao OA e OO, só se conjuga nas formas em que
essas vogais não aparecem depois do G. A primeira pessoa do singular do presente do indicativo, eu vigo, e o presente do subjuntivo, que ele viga, não existem. Nos demais, o verbo é regular, conjuga-se como o verbo viver. Vamos ver. Ele vive, ele vige. Nós vivemos, nós vigemos. Eles vivem, eles vigem. Eu vivi, eu vigi. Ele viveu, ele vigiu. Nós vivemos, nós vigemos. Eles viveram, eles vigiram. Ele vivia, ele vigia. Eles viveriam, eles vigeriam. Estão vendo? Basta conjugar o verbo viger exatamente como se faz com o verbo viver. E vai dar tudo certo. Verbo intervir é outro verbo que ocasiona algumas dúvidas na sua aplicação, na sua utilização. Conjuga-se como o verbo vir. Basta fazer isso para que nós tenhamos uma conjugação adequada. Presente do indicativo, eu venho, consequentemente, intervir, eu intervenho. Nós vimos, nós intervimos. Eles vêm, eles intervêm. Na terceira pessoa do singular há uma pequena diferença. Vem não é acentuado, como nós sabemos, mas intervém recebe o acento de acordo com as regras de acentuação gráfica. Pretérito perfeito. Eu vim, eu intervim. Ele veio, ele interveio. Nós vivemos, nós interviemos. Eles vieram, eles intervieram. Está vendo como nós temos uma conjugação eficiente se relacionarmos com o verbo vir? É a mesma coisa. Imperfeito do subjuntivo. Se eu viesse, consequentemente o verbo intervir fica se eu interviesse. Se ele viesse, se ele interviesse. Se nós viéssemos, se nós interviéssemos. Se eles viessem, se eles interviessem. Futuro do subjuntivo. Se eu vier, se eu intervier. Se ele vier, se ele intervier. Se nós viermos, se nós interviermos. Se eles vierem, se eles intervierem. Vozes verbais. O que são as vozes verbais? É a atuação do verbo em relação ao sujeito da oração. A voz pode ser ativa, passiva ou reflexiva. Vejamos a voz ativa. Quando isso acontece? Olhem para o esquema. Nós temos o sujeito e o verbo. Consequentemente, nós temos um verbo ativo, porque o sujeito ele é um agente na ação expressa pelo verbo. O sujeito é agente, isto é, pratica a ação. Então nós temos a voz ativa. O público aplaudiu o deputado. Vejam, o sujeito, o público. O que é que o público fez? Aplaudiu. Consequentemente, o verbo está ativo. Essa é a voz ativa. Voz passiva. Quando é que isso ocorre? Veja um exemplo. Não é um exemplo, é o esquema. Voz passiva do verbo. Quando isso ocorrer, nós teremos o quê? O sujeito paciente na ação. Veja bem o esquema. Sujeito e verbo. Então, nesse caso, o sujeito recebe a ação ao invés de exercer, como está na voz ativa. Voz passiva analítica. Quando isso ocorre? Nós temos um verbo auxiliar, ser, estar, ficar, mais o particípio do verbo indicador de ação. A velha ponte foi reformada. Qual é o sujeito? A velha ponte. A velha ponte está exercendo uma ação como na voz ativa? Não, ela está recebendo a ação. Vejam lá, o verbo reformar foi transformado, foi para o particípio e recebeu o verbo auxiliar. Então está sendo dito que o sujeito
recai sobre essa ação. Voz passiva sintética. Quando isso ocorre? Nós temos o verbo indicador da ação, mais o pronome se, que é chamado de pronome apassivador. Mais adiante veremos a diferença, aliás, em que causa muitas dúvidas. O se como apassivador ou como índice de indeterminação do sujeito. O que nós temos aqui? Reformou-se a velha ponte. Qual é o sujeito dessa oração? A velha ponte. Então, algo está sendo dito a respeito do sujeito. Nós não temos o resultado da ação. O sujeito recebe a ação. Observe. O sujeito da passiva sintética é o mesmo da passiva analítica, claro. Nos dois tipos de voz passiva, o verbo sempre concorda com o sujeito, claro. Voz reflexiva. Quando isso ocorre? O sujeito recebe e pratica a ação verbal. Veja um esquema, sujeito e a ação verbal. Quando ele pratica e recebe a ação do mesmo verbo. Então, nesse caso, nós temos a chamada voz passiva reflexiva. Exemplo. O menino molhou-se. Qual é o sujeito? O menino. O menino exerce a ação, porque está expressa pelo verbo, mas ao mesmo tempo ele recebe a ação. Então essa voz é chamada voz reflexiva. Atenção, aquilo para que eu chamei a atenção de vocês antes. É muito comum a confusão entre voz passiva sintética e o sujeito indeterminado, por causa da partícula se, não é isso? Eis alguns recursos que podem ajudar a separar um caso de outro. Vamos ver. Só existe voz passiva se o verbo é transitivo direto. Vejam, alugou-se a casa. Tem sujeito nessa oração? Claro, aqui está ele, a casa. Então, fica muito fácil de nós identificarmos. Só a possibilidade de apassivação se nós estivermos lidando com verbos transitivos direto. Peca-se muito por aí em escrever vende-se casas ou aluga-se casas, porque pensa-se que o se é indeterminação do sujeito, mas não é, é apassivador. Então o que deveria ser? Alugam-se casas, vendem-se apartamentos. Isto que estaria correto. Voz passiva sintética admite a conversão em passiva analítica. O sujeito determinado, não. Observe. Alugou-se a casa. A casa foi alugada. Então há a possibilidade de apassivar a frase que está na voz ativa. Se desconfiou-se do gerente. Do gerente foi desconfiado? Não. Isso não pode acontecer. Então você já observou o quê? Que aqui é índice de determinação do sujeito. Alguém desconfiou do gerente. Então o se aqui é índice de indeterminação. Em cima, ele é apassivador. Na voz passiva sintética, o verbo ficará no singular ou no plural, dependendo do sujeito. É aqui aquele caso que nós vimos anteriormente. Vende-se casas. Não. O verbo deve concordar com o sujeito. Vendem-se casas. No caso do sujeito determinado, o verbo cairá sempre na terceira pessoa do singular. Alugaram-se as casas. Viram? Aqui está correto. Desconfiou-se dos gerentes. Então, nesse caso, o que nós temos? O verbo está no singular. Por quê? Na verdade, alguém é que exerceu essa ação sobre o verbo. Isso aqui não é o sujeito, é o resultado da ação. Enquanto que, no primeiro exemplo, este é o sujeito. Aqui nós respeitamos a regra de concordância verbal.